Eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões bem diferentes aí do... Eu queria falar um pouco, quando a gente fala em 21 anos, sempre está celebrando datas, e quando você sempre tem 18 anos, 15 anos de uma filha, 18 anos de um filho, 21 anos, maioridade, isso sempre traz reflexões interessantes. Quando Peter Drucker, que é um pensador, um dos maiores pensadores da área de gestão, quando morreu com 94 anos, quando ele tinha 91 anos, totalmente ativo, publicou mais de 50 livros, alguém perguntou para ele qual era a fonte, onde é que ele se inspirava para com 90 anos ainda ter tanta vitalidade, ainda conseguir dar tanta contribuição para a área de inovação. E ele disse uma coisa bastante singela, que ele disse, a cada 4 anos eu foco em algo diferente, eu mudo o que estou fazendo. Então, isso é a fonte da minha vitalidade, é inovar, fazer algo diferente. Então, olhando essa reflexão aí do Peter Drucker, nós podemos chegar e ver o seguinte, que a vida, na realidade, é uma navegação em diversas dimensões. Quer dizer, você tem as várias dimensões da vida, algumas pessoas vivem em dimensão 1, outros em dimensão 2, dimensão 3, dimensão N. Onde as várias dimensões tem a dimensão espacial, que é o usual, está vivendo no espaço, dimensão das pessoas, que é extremamente importante, a dimensão do conhecimento, dimensão da inovação. Então, você tem as várias dimensões e cada um de nós navegamos aí na vida, vivemos num espaço aí multidimensional, onde a dimensão varia. Algumas pessoas não percebem algumas dimensões, outros não percebem outras, como é o caso na matemática. Algumas pessoas conseguem enxergar um espaço de 4 dimensões, outros só conseguem enxergar 3, e por aí vai. Isso é a mesma coisa que acontece com a vida. E dessa maneira do Peter Drucker, a maneira que eu vejo, que eu acho interessante, que eu digo o seguinte, quando o ritmo de mudança dentro de você, quando é que você deve mudar? Eu acho que uma maneira que eu gosto de ver essa reflexão do Peter Drucker, assim, quando o ritmo de mudança dentro de você for menor do que o ritmo de mudança do seu ambiente, então é hora de você mudar. Então, isso é a maneira que eu vejo importante, porque você sempre tem um ambiente externo, você sempre tem que estar em sincronismo, mas vendo se o ambiente está andando mais rápido do que você. Se tiver, você tem que mudar, porque você não pode estar sincronizado com algo que anda mais rápido do que você. E você vê na palestra do Hans aí, tudo o que ele falou tem tudo a ver com pessoas, quer dizer, sempre people, pessoas, pessoas e pessoas. Eu acho que dentre os vários executivos aí do mundo de negócio, a pessoa que eu mais admiro em termos de valorizar a pessoa, em termos do que ele falou sobre pessoas, é o Jack Welch. Foi considerado o CEO do século, no século passado, foi o CEO da GE. E essa afirmação dele, It's all about people, é muito interessante. Eu estava numa reunião com ele, quando ele ia fazer uma palestra exatamente nesse grande evento, mesmo que o Hans se referiu que ele falou o ano passado, e uma pessoa iria entrevistar ele depois do evento, fazer um bate-bola, e ele perguntou ao Jack, eu queria conversar com você um pouco aqui para discutir mais ou menos o que é que eu vou te perguntar para a gente sincronizar. Ele falou, não se preocupe não, qualquer pergunta que eu não souber responder, eu vou dizer que it's all about people. Qualquer coisa que você me perguntar tem a ver com pessoa, então não estou preocupado, porque eu respondo dessa maneira. Então, realmente tudo tem a ver com pessoas. E você vê a importância que o Hans dá ao fato de ele ter convivido com pessoas. Quer dizer, todo o trabalho dele foi sempre um fruto de ele estar realmente junto com pessoas. Então, essa frase do Jack Welch é incrível, como ela resume a vida. It's all about people. Você sempre está cercado de pessoas, sempre está cercado de amigos, de colegas, mas sempre de família, que é extremamente importante o apoio da família. Isso E nesse ponto, eu acho que é uma coisa importante ressaltar isso aqui, quer dizer, a melhor governança que eu descobri até hoje de você lidar com pessoas é você ter partnership e meritocracia. Ou seja, realmente você tem que estar com pessoas, você tem que dar valor a essas pessoas. Então, é a parte do partnership, você tem que valorizar as pessoas que estão com você e tem que ser meritocracia, quer dizer, as pessoas que realmente mais contribuem para o trabalho, eles têm que realmente ser mais reconhecidos, têm que realmente ganhar um prêmio em torno disso. Finalmente, na dimensão do conhecimento. Então, você tem a dimensão das pessoas, você tem a mudança na vida, a mudança nas diversas dimensões. Uma dimensão importante é a dimensão das pessoas,
Outra dimensão importante é a dimensão do conhecimento. Nesse ponto aí, eu tenho hoje envolvido bastante com essa área de mídia. Eu acho que a coisa importante é a dimensão do conhecimento, essa coisa trazida aí do Jenkins, que ele conseguiu resumir toda essa história de mídia, multimídia, o que é que está acontecendo, convergência de mídia, convergência de tecnologia, e ele introduziu esse conceito aí do transmídia, onde essencialmente o que ele diz é que, quer dizer, o mundo é multimídia e o conteúdo é transmídia. Então isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, hoje o Hans deve estar muito envolvido com isso. Quer dizer, hoje quando você pensa em fazer qualquer criação, você não pensa em fazer para videogame, ou para o cinema, ou para a televisão. Você está pensando em fazer uma criação, fazer uma coisa que ela realmente possa navegar em qualquer tipo de mídia. Na hora que você faz um roteiro, você está pensando se o roteiro vai para um videogame, se vai fazer um filme, se vai fazer uma série, e por aí vai. Então, essa é outra dimensão extremamente importante, essa dimensão do conhecimento. Eu trouxe apenas um aspecto dessa dimensão do conhecimento, que é importantíssimo no mundo atual, que é um mundo que está realmente ficando totalmente multimídia. E, finalmente, nessa trajetória que você tem aí ao longo da vida, uma coisa difícil de controlar, infelizmente, não é uma trajetória fácil de lidar matematicamente, é uma trajetória de incertezas, incertezas certas, ou seja, é certo que é incerto. Você não tem como prever. Quem traduziu isso muito interessante no livro do Black Swan é o Taleb, que é um escritor que escreve muita coisa na linha aí de coisas do mercado financeiro, mas ligado a essa dimensão da imprevisibilidade. Ele tem um livro famoso dele que é o Fooled by Randomness, que é o primeiro livro dele, que é muito interessante, porque ele mostra como a probabilidade leva você a caminhos inimagináveis. E esse livro dele, onde ele usa essa metáfora do Black Swan, que é do cisne negro, né? Que ele diz, não dá para você fazer previsões em cima de dados observados. Então, o passado da tua vida não diz nada em relação ao que você vai fazer. Então, por mais que você observe, então a história do cisne negro é essa. Acreditava-se que não existia cisne negro. Até o dia que chegou-se na Austrália, descobriu-se a Austrália e chegou aí, encontraram o cisne negro. Então, milhares e milhares de observações não foram suficientes para corroborar que não existia o cisne negro. E nessa parte da incerteza da vida, eu acho essa frase aí do Forrest Gump realmente maravilhosa, porque são essas incertezas que trazem as surpresas da vida. E essas surpresas que levam aos sparks aí de felicidade. Você nunca tem aquela felicidade constante. A felicidade, ela aumenta, diminui, é muito volátil. E essas incertezas são responsáveis. Eu acho que essa frase aí do Forrest Gump é fantástica, que você tem a caixa do chocolate, quando você vai ali pegando alguns bons, alguns ruins e tendo as surpresas que você sempre vai encontrar. E isso é um fato, quer dizer, se você olhar qualquer um de nós aqui olharmos a nossa vida, se você olhar realmente o que é que você planejou, quer dizer, o que é que realmente cada um de vocês planejou para a tua vida, certamente a trajetória que você seguiu está bem diferente da trajetória que você planejou. Então, isso vem exatamente dessas incertezas. Você são as chamadas estratégias emergentes da tua vida, que existe para a empresa, existe em qualquer ser vivo. Quer dizer, você traça uma estratégia e você sempre tem circunstâncias, sempre tem os eventos do cisne negro que desviam você dessa tua trajetória, ou para o bem ou para o mal. Então, é dentro desse aspecto aí, que, por exemplo, se você olhar exatamente aí, olhando agora os 21 anos do Visgraf, se você olhar aí a trajetória do... Tá aqui. Se você olhar essa trajetória do Visgraf, quer dizer, no meu caso, por exemplo, a única coisa que eu me planejei, quer dizer, isso aí realmente foi planejado e aconteceu, foi que eu queria ser cientista. Isso foi um planejamento que eu fiz com 15 anos de idade. Eu li uma coleção de 20 livros, o nome da coleção é Os Cientistas, até hoje eu tenho essa coleção de capa preta, o volume 1 é Einstein, e tem até o 20º volume. Eu li aquela coleção com 15 anos de idade, fiquei fascinado com a vida do cientista. Cada volume é a biografia, é a história de um cientista. E a história é narrada de uma maneira de romance, não é uma história chata, conta a vida dele como se fosse uma vida romanceada.
E aquilo ficou fascinado e eu disse, vou ser cientista. Realmente, essa trajetória eu cumpri, a trajetória, descobri que mais adiante que dentro do ramo da ciência que eu queria era matemática, acabou a trajetória, levou ao INPA. A partir daí, é uma série de eventos cisne negro, que eu aproveitei alguns, deixei de aproveitar outros, e você nunca sabe se o aproveitamento que você fez foi melhor. Quer dizer, uma vez chegando no INPA, você teve várias trajetórias. No INPA tive a oportunidade de ter o contato aí com a Rede Globo, através desse evento aí do livro que o Hans falou. Na realidade, o meu orientador do INPA, o Manfredo, tinha escrevido um livro de geometria diferencial, que era um livro bastante utilizado nos Estados Unidos, nas melhores universidades. Todos os cursos de matemática usavam esse livro, e a Globo decidiu comprar esse livro lá para a biblioteca, por indicação lá do pessoal da PDI. Eles viram que o autor era brasileiro, procuraram o autor, e no lugar do autor estava eu para ir para a Globo, porque eu tinha trabalhado muito com computação gráfica na minha tese de doutorado. Tinha feito várias simulações, e o Manfredo disse, Jonas, a Globo quer falar de computação gráfica, vai você, porque eu não entendo nada de computação gráfica. Então, foi uma coisa puramente circunstancial, do pessoal da Globo, por acaso, encontrar um livro que foi indicado por uns gringos lá nos Estados Unidos. Então, coisa realmente bastante circunstancial. Fomos para a Globo. Na Globo, então, it's all about people. Então, na Globo você encontra o Hans, encontra o Zé Dias, que o Hans mencionou. É na Globo onde eu tenho a oportunidade realmente de encontrar também o Luiz, que estava querendo voltar dos Estados Unidos, tinha ido fazer um mestrado. Foi uma época muito interessante, uma época de muita inovação, a época quando a Globo estava sempre olhando para o exterior. Você vê a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Essa história que o Hans conta da Globo é maravilhosa. Hoje, olhando com meus olhos de mercado financeiro, eu digo, que oportunidade a Globo perdeu. A Globo encontrou 3 garotos nos Estados Unidos fazendo um startup de computação gráfica. Se a Globo, ao invés de ter pago pelo serviço, tivesse investido na empresa, eles talvez tivessem ganho muito dinheiro. Essa empresa cresceu bastante, depois foi vendida para o Spielberg, e ela, na empresa, na realidade, é o embrião aí da empresa de computação gráfica do Spielberg. Essa é a empresa que a Globo descobriu com os 3 garotos, só com a ideia da empresa, sem dinheiro para fazer. A Globo bancou a empresa, mas não bancou investindo, bancou pagando serviço. Mas a Globo foi quem viabilizou a empresa, conforme o Hans mostrou no texto da própria PDI. Então, você vê como as dimensões da vida são uma coisa engraçada, né? Sempre achei incrível esse contato da Globo com eles. Quando você olha pela dimensão financeira, você dizia, a Globo fez um mau negócio, que podia ter investido na empresa e teria sido algo bem mais interessante. Então, sempre quando você passa, muda de dimensão, sempre que você está navegando, você começa a olhar a vida com outros olhares. Saindo da Globo, foram 4 anos de trabalho interessantíssimo na Rede Globo, lá com o Zé Dias, com o Hans, com o Luiz, toda uma equipe lá que nós montamos. Foi quando eu cheguei à conclusão, conversando muito com o Luiz, que faria sentido. A computação gráfica ela era muito estudada naquela época dentro dos departamentos de computação. E na Globo nós vimos, a Globo tinha percebido isso através do pessoal da PDI, que a computação gráfica tinha mais a ver com matemática do que com computação. E foi exatamente nesse ponto que, conversando aí com o Luiz, lá na Globo, nós dissemos, vamos dar um curso de computação gráfica no INPA. Então, nós fizemos um curso de verão aqui de computação gráfica, foi um sucesso enorme o curso, e eu resolvi sair da Globo, e estava extremamente, apesar de extremamente satisfeito com o trabalho na Globo, eu tinha uma frustração enorme, porque não esqueça, a minha trajetória inicial era ser cientista, e eu acabei o doutorado e fui para a Globo, então eu não era um cientista. Eu nunca tinha orientado alunos, tinha publicado só um paper da minha tese. Eu estava querendo ser cientista. Então, o meu interesse foi o quê? Voltar para o INPA, para tentar ser cientista. E foi aí que eu voltei para o INPA. E aí, nessa época, eu conversava muito com o Geovan, que era um professor, doutor também em matemática pelo INPA, que trabalhava com matemática pura, com sistemas dinâmicos, mas que estava começando a olhar para a parte de matemática aplicada. E ele vinha bastante interessado e começou a olhar em matemática aplicada, estava muito interessado em computação gráfica, nós começamos a conversar bastante, então saí, nós começamos o projeto no INPA, logo em seguida o Luiz veio
para o projeto do INPE, e foi o início do projeto Visgraça. Nós apresentamos o projeto para o Conselho Técnico aqui científico do INPE, um plano de criar um grupo de computação gráfica no INPA, do ponto de vista, olhar a computação gráfica do ponto de vista de matemática, e foi muito interessante, foi um trabalho grande. Nós, para você olhar matemática, olhar a computação gráfica do ponto de vista de matemática, foi mais trabalhoso do que nós imaginávamos, porque não tinham livros. Ou seja, você ia ensinar computação gráfica, não tinha livro, porque todo livro olhava a computação gráfica do ponto de vista de computação. Era muito em cima de código, implementar, pseudocódigo, vai lá, implementa o algoritmo. E nós víamos que não dava para você implementar, entender o modelo. Então, nós tivemos que começar a escrever os livros. Então, toda a metodologia, todos os livros, eles eram escritos, nós começamos a fazer realmente do zero, e ainda com um trabalho enorme naquela época, de levantar dinheiro para montar os laboratórios. Isso é uma dificuldade muito grande. Hoje, isso é muito mais fácil, naquela época era muito difícil. Mas isso foi um projeto bastante bem sucedido. Nessa época ainda, teve outro trabalho maravilhoso, que foi a chegada da internet no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesse projeto que trouxe a internet para o Brasil. É mais outro evento Cisne Negro. Eu encontrei com o Tadal no avião, no voo para os Estados Unidos, sentei do lado do Tadal, o Tadal começou a falar de internet, etc. Nós começamos a discutir, uma semana depois a RNP, que foi o embrião da internet do Brasil, estava instalado dentro do INPA, e eu participei, tive a oportunidade de participar de todo esse evento, inclusive que foi iniciado com a Rio 92. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, é mais outro evento Cisne Negro. A Rio 92 foi fundamental para a internet realmente fazer o deployment da internet no Brasil, por uma razão muito simples. A Rio 92, ela recebia aqui milhões e milhões de pessoas, aqui, milhões não, mas milhares de pessoas no Rio para discutir o problema do clima. Naquela época já tinha preocupação. Pessoas que estavam acostumadas a usar a internet no exterior, e o Brasil não tinha internet. E nós assumimos um desafio de prover internet para o pessoal da Eco 92. E como você tinha naquela época a alfândega aberta, isso foi a oportunidade de quê? De trazer todos os equipamentos necessários de internet. Então nós conseguimos, numa época que tinha reserva de mercado de informática, importar roteadores, importar tudo. Importar em grande quantidade. Então esses equipamentos vieram, quem viu aqui a Rio 92 no aterro do Flamengo, ali montado naquelas tendas, aquilo ali tinha internet, tinha terminais, tudo ligado com a internet. E após a Eco 92 sobrou todo esse material, nós trouxemos para o INPA, esse auditório aqui, exatamente o do outro lado. Isso aqui ficou lotado, assim, você imagina isso aqui cheio de caixas, de computadores e roteadores. E depois nós usamos isso para quê? Para fazer o deployment da internet no Brasil. Isso foi doado, foram criados os pontos de presença no Brasil inteiro, e estava criado assim a RNP, que era a Rede Nacional de Pesquisa, que foi a origem da internet. Ou seja, um evento puramente cisne negro. Se a Eco 92 não tivesse acontecido, a internet teria certamente demorado muito mais para ocorrer, e talvez tivesse nascido estatal, porque o desejo da Embratel naquela época, que mandava no mundo de telecomunicações, é que a internet fosse estatal. Eles já tinham inclusive o nome, que era Brasnet. Então no Brasil nós não teríamos internet, mas teríamos a Brasnet do governo aí. Então, e finalmente, depois de algum tempo no INPA, eu acho, no projeto, eu resolvi, junto com a internet, chegou a bolha da internet, investimentos em internet, naquela época pré-bolha, em 1990, e eu vi várias oportunidades de trabalhar com empreendedorismo na internet. Foi aí que eu fui para o mercado financeiro, para trabalhar exatamente com investimentos nesse setor de tecnologia. Que é mais outro evento também, assim, muito de coincidências, eu não vou narrar para não perder mais tempo, mas também é outro cisne negro, que é como é que, por causa da internet, eu vou para o mercado financeiro. Tem a ver com mais uma viagem ao exterior e mais outros encontros no exterior. E você vê o que é que estava acontecendo lá na Bay Area, pre-bubble, na internet, onde todo mundo queria ganhar dinheiro e ficar rico, naquela época que surgiu o Google, e tudo isso acontecendo. Então, isso deu influência muito grande na guinada lá para ir para o mercado financeiro. E
O que é mais curioso nisso tudo, e aí eu quero fazer aquele link que eu falei para vocês, que você tem as várias dimensões da vida, do Opportunity, que é o banco onde eu trabalhei. Eu saí para fundar uma empresa, fui convidado por Paulo Guedes, que é um economista bastante conhecido aí no mercado, que o Hans citou várias vezes. Fui convidado pelo Paulo para criar uma nova empresa, criar um novo grupo de investimentos no Brasil, como sócio. Então, eu saí do Opportunity, nós criamos uma empresa que é o Slide, aí deu um problema aí por versão do PowerPoint. Nós criamos a BR Investimentos. E o que é interessante agora olhar tudo isso, esse tempo todo, esse passeio todo aqui do INPA, sair da Globo, Visgraf, INPA, voltar para o mercado financeiro, isso é um passeio aqui de 10 anos. 10 anos sem ver o Hans. De vez em quando, raramente assim, via, mas realmente sem encontrar com o Hans. Pelo dia, quando nós estávamos fazendo a empresa, eu precisava fazer a marca da empresa, da BR Investimentos. E eu contratei uma empresa para fazer o logotipo da empresa, contratei uma empresa de design. E vocês sabem, né? Aqui tem vários amigos aqui, grandes amigos de design, tem o Rodolfo, a Nônia, a Silvia, deve estar por aí. Então a empresa de design disse, olha, você me paga aqui um valor X, eu vou fazer 5 tentativas, se você não gostar de nenhum, você paga de novo, e a gente aí continua a brincadeira. Então eu paguei o primeiro pacote, fiz um brainstorm de 3 horas sobre qual era a minha ideia de uma logomarca para a BR Investimentos, e passei vários conceitos lá em 3 horas, achando que eu estava fazendo incrível. Aí veio o primeiro logo, eu não gostei, veio o segundo, não gostei, o terceiro, o quarto, ele esgotou e disse, olha, agora você tem que pagar de novo. Eu disse, olha, desse mato aí não vai realmente sair nada, né? E eu me arvorei aí, por ter convivido aí com o Hans Doni, o pessoal disse, não, eu acho que eu vou ter que fazer o esforço maior e tentar fazer essa marca. Então, baixou o espírito do Hans Doni, e eu passei 2 semanas me inspirando e pesquisando e tentando fazer a marca da BR Investimentos. Para mim ficou claro logo cedo que eu disse, BR tem a ver ou com o mapa do Brasil ou com a bandeira, não tem jeito, é BR. E aí comecei a olhar mapa, eu pesquisei na internet dezenas de marcas que tinham a ver com mapa e bandeira, são coisas horrorosas. Encontrei coisas do tipo empresa, eu lembro bem, empresa de café, onde ela tem a marca dela, é a bandeira brasileira, onde o meio da bandeira é o grão do café, que tem aquele traço, que é o ordem e progresso. Coisas desse tipo, foi uma parte divertida. E no fim veio uma ideia interessante, que era o seguinte, eu disse, olha, eu acho que tem que ser um mapa, mas ao invés de ser um mapa do Brasil careta, recortado, tem que ser um mapa estilizado, tem que ser um mapa numa superfície tridimensional imitando o mapa brasileiro. E aí fiz alguns rascunhos lá de como seria essa superfície, relembrando aí os meus tempos de INPA e de Rede Globo. Nota que eu estava já há 8, 9 anos afastado. Então, fiz alguns rabiscos, mostrei lá para os meus sócios. Eu falei lá no início que a melhor governança para lidar com pessoas é o partnership. Partnership é aquela empresa onde você, ao invés de ter um dono, ela tem 20 donos, todo mundo é sócio. Mas se todo mundo é sócio, todo mundo manda. Então, você não pode chegar lá e dizer, vai ser essa marca. Você tem que chegar lá e dizer, olha, que tal essa marca? Aí recebe ovo, joga ovo podre, joga xinga, entendeu? E foi assim que aconteceu. Eu mostrei a marca e foi assim. Aí o pessoal olhou, mais ou menos, mas ninguém disse, está legal essa marca. Eu disse, bom, só tem uma pessoa para tirar dúvida, se essa marca é boa, que eu lembrei, é o Hans Dona. E aí eu peguei o telefone, 10 anos sem falar com o Hans deve estar lembrado bem disso. Peguei o telefone, liguei, ô Hans, é Jonas. Pô, tudo bem, Jonas? Eu disse, olha, eu estou criando uma empresa nova aqui, inventei aqui uma marca. Eu não sei se a ideia é boa, a implementação é ruim, não sei se a implementação é boa e a ideia é ruim, ou se tudo é ruim. Eu queria, se você fosse o tira-teima, né? O Hans, legal, passa aqui. Aí eu passei na Globo. Bom, 10 anos sem ver o Hans, foi realmente incrível. Nós ficamos uma tarde inteira conversando. Cheguei lá depois do almoço, às 5 horas da tarde, conversando, botando tudo em dia. No final das 5 horas eu disse, o Hans não vai nem olhar para a minha marca. Então, no final da conversa, o Hans disse, mostra agora aquele negócio da marca que você falou. E aí eu tirei a marca, mostrei, olha, isso aqui, eu estava achando isso. Aí o Hans olhou, eu lembro bem que ele olhou e disse, Jonas, a ideia é maravilhosa.
essa ideia do mapa realmente, olha, a ideia realmente é muito incrível. E Hans ficou, inclusive, o Hans é a pessoa do sincronismo, né? O negócio que eu acho incrível no Hans, que ele sempre está perseguindo isso na vida dele, isso inclusive orienta a vida dele, vocês devem ter notado aqui nesse pouca palestra que ele deu, que ele sempre está procurando efeitos de sincronismo na vida. E esse efeito de sincronismo, ele leva a dizer se aquilo é um bom caminho ou se aquilo é um mau caminho. Tem uns exemplos muito interessantes, até ligado a Valéria, onde ele vai para o interior de Minas, e chega lá e encontra. Isso é um negócio incrível, essa maneira como o Hans vê. E ele achou um sincronismo incrível nessa reunião nossa, porque era uma marca que tinha a ver com o Brasil, e ele estava envolvido no design de várias marcas que tinham a ver com o Brasil. Ele estava envolvido no design de uma marca, eu lembro bem, uma das marcas é aquela marca linda, que tem quem se envolve aí com a educação, quem se preocupa pelo problema da educação no Brasil deve ter visto várias vezes, que é aquela marca do Educação para Todos, a marca do Ransdon, extremamente bem sucedida, é uma marca emocional, muito forte. E era uma outra marca, era um vidro, um frasco de perfume, que eu lembro bem que soube lembrando o Brasil, e várias outras. E o Hans disse, e você chega aqui com mais uma marca Brasil. E aí ele olhou para a marca, olhou para a minha superfície e disse, Jonas, a ideia é maravilhosa, o conceito é fantástico, mas olha, essa tua superfície é rococó. Eu disse, rococó? E ele pegou o desenho e disse, é claro que é rococó, essa superfície deve ser da seguinte maneira. Ele pegou o lápis, pegou uma caneta na hora, desenhou como é que tinha a ser a superfície. A minha superfície era toda verde, aquele negócio horroroso. E ele disse, olha, o Brasil é verde e amarelo. Então, se a tua superfície tem dois lados e ela está dobrando, um lado é verde, um lado é amarelo, quando ela dobra, aparece o amarelo. E quando ele fez isso, que eu olhei aquela marca só rabiscada no papel, eu vi realmente que tinha uma marca, tinha a menor dúvida, uma marca realmente extremamente interessante, apesar de ser apenas alguns rabiscos. Eu pedi para o Hans assinar o papel, tem esse papel assinado, infelizmente eu não tive tempo de escanear para mostrar para vocês, mas nasci ali, assim, uma retomada de um contato de longa data com o Hans, que depois passou a ser bastante mais frequente as nossas conversas, ao ponto de hoje o Hans trabalhar, hoje o escritório do Hans é o escritório do Hans como designer fora da Globo, é no mesmo prédio lá onde fica a BR Investimentos. Então a gente hoje se vê muito mais frequentemente aí no dia a dia e temos discutido várias outras coisas. Então vocês veem como é essa coisa que eu falei, você navega na vida nas várias dimensões, mas essa navegação eu olho ela como sendo uma espiral. Você navega, mas parece que você volta ao mesmo ponto, só que você nunca volta no mesmo ponto, não é circular. Você sempre vai evoluindo, mas você sempre volta para as mesmas dimensões, que é aquela história da volta às raízes. São voltas às dimensões, você volta para as mesmas dimensões. Então você vê, 10 anos depois, eu voltei aí, retornei a uma dimensão anterior, a dimensão de design, de estar conversando com o Hans, etc. Outro ponto de outra volta aí, no Visgraf, além de ter conhecido o Luiz Giovão, um monte de pessoas que eu conheci, não dá para colocar todo mundo aí, tem vários de vocês que estão aqui, ex-alunos que estão hoje no mercado, que eu tenho bastante contato. Uma outra volta interessante para mostrar, recentemente na BR Investimentos, nós criamos um fundo, que eu vou falar um pouco agora, que é mais ou menos o meu trabalho atual, que é o fundo chamado BR Innovation. Nesse fundo BR Innovation, eu encontrei o Fernando, que foi aluno aqui do Visgraf, e eu convidei o Fernando, que é o Nando, para trabalhar comigo nesse fundo, ele tocando, que é um fundo para investimentos em inovação. Então, é mais uma volta nessa espiral aí que a gente sempre faz, né? Isso aqui eu vou pular. Então, essa é a marca da BR Investimentos, ok? Esse é o fundo de inovação. Eu só queria falar um pouco desse fundo aqui, só para mostrar o que estou fazendo hoje, como você volta, você sempre volta, eu sempre estava investindo, fui para o mercado financeiro, um dos primeiros fundos que nós criamos é um fundo para investir em educação, então estava voltando à educação, eu entendo, voltei à minha dimensão original, porque aqui eu estou de novo à minha raiz, então vamos fazer investimentos em educação. E recentemente nós, inspirados aí na Copa do Mundo, e aí entra mais uma interseção aí com o Hans também, nós criamos um fundo de inovação, que na realidade é um fundo, vários eventos aí vão acontecer no Brasil até 2016, né?
Vocês estão vendo aí, tem as Olimpíadas Militares que estão ocorrendo aí, vai ter o Rio 92 mais 20, né, que é chamado o Earth Summit, que é a Eco 92, 20 anos depois, vai ser em 2012. Depois nós vamos ter a Copa das Confederações, a Copa de 14, as Olimpíadas de Verão, Jogos Olímpicos de Verão de 2016, etc. Os Jogos Paraolímpicos de Verão. Quando você tem um evento desse, você tem uma coisa muito interessante. Todo esse evento ele tem uma dimensão visível e tem uma dimensão invisível. É tudo sobre dimensão, né? It's all about people, all about dimensions. Então você tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Um problema sério da dimensão visível é você criar o legado. Você tem a dimensão visível, é aquela dimensão que tem que acontecer. A dimensão invisível é aquela dimensão das coisas, que provavelmente, se não tiver algum catalisador, elas não acontecerão. Ou seja, você precisa de algum catalisador para ocorrer. Tem vários exemplos interessantes disso, da dimensão visível. Um exemplo, por exemplo, a dimensão visível são aquelas coisas. Se não ocorrer esse evento, não é um evento cisne negro. Se esse evento não ocorrer, se não ocorrer a realização daqueles eventos da dimensão visível, o próprio evento principal em si não ocorre. Se você não construir estádio, não tem Copa. Essa é a dimensão visível da coisa. Essa dimensão, o único problema que você tem na dimensão visível é transformar o legado do evento em bens perenes. Ou seja, não deixar que aconteceu o que aconteceu no PAN aqui do Rio. O PAN aqui do Rio, o que é que sobrou para o Rio de legado no PAN? Nada. Gastou-se bilhões, não tem nada aí que diga isso pode ser aproveitado. Até aquele velódromo lá só serviu para a Globo fazer a última novela das 8. Aquele velódromo não vai ser usado para as Olimpíadas. Ele não é um velódromo olímpico. Então é uma coisa realmente extremamente é um mau investimento. Ou seja, tem exemplos aí de dimensão visível extremamente bem-sucedidos, que é o de Barcelona, que todo mundo é citado aí, e um contra-exemplo de dimensão visível bem-sucedido, que é o PAN, aqui do Rio. O Rio é cheio de contra-exemplos em eventos mal equacionados. Não sei se alguém de vocês conhece esse prédio. Isso é um belíssimo prédio que fica lá no centro da cidade, na rua Presidente Wilson, que é o prédio da Academia Brasileira de Letras. A origem desse prédio é muito engraçada. Quem gosta de ler um pouco da história do Rio, eu não sou carioca, sou do Nordeste, mas eu adoro o Rio, adoro a história do Rio, que é muito rica. Esse prédio, no ano de 1922, houve um grande evento no Rio para comemorar o centenário da independência do Brasil. E esse evento foi uma feira mundial, onde todos os países, cada país do mundo, tinha que construir um estande, um pavilhão, e estar nessa feira. E houve aqui, naquela região da Presidente Wilson, onde foi construída essa feira. Construíram uma verdadeira cidade ali, pavilhões maravilhosos. Tudo foi destruído depois do evento, com exceção desse prédio. Esse prédio da academia era o pavilhão da França, para vocês verem a qualidade dos pavilhões desse evento. E esse prédio só não foi destruído porque os franceses tiveram a belíssima ideia de doar o prédio para a Academia Brasileira de Letras. Então, esse prédio é uma doação do governo francês. Então, é um exemplo, mais um exemplo de que, nessa dimensão visível, você tem que se preocupar muito com o legado. Na dimensão invisível, essa é mais complicada. A dimensão invisível, normalmente, ela é um evento cisne negro. Ou seja, você precisa de algo para que essa dimensão ocorra. Você precisa de um catalisador. Exemplos de dimensão invisível. Você tem um exemplo que eu citei antes, a Rio 92, que é o fato de o legado da Rio 92, um dos legados foi a internet no Brasil. Então, uma coisa extremamente aconteceu escondido, dimensão invisível, não estava previsto. Se não tivesse um grupo de cientistas ali, Tadal, Silvio Meira, Eduardo Costa, eu, empenhado ali em viabilizar a comunicação para a internet, ninguém do governo ia se preocupar que tinha que ter internet no evento. Então, é uma coisa totalmente invisível, que teve que haver um catalisador para poder aquilo ali acontecer, e aquilo virou um legado da Rio 92. Um outro evento invisível na área de mídia, o Barcelona, que é uma coisa totalmente imprevisível. Se vocês leram, não estava previsto que ele ia cantar com ela, não estava previsto que isso aí ia se tornar o hino das Olimpíadas de Barcelona. Foi uma coisa totalmente por acaso que o Fred Mercury encontrou com a Montserrat Caballé e fizeram essa música maravilhosa, mais um exemplo de um evento
de um evento na dimensão invisível que se tornou um legado. Isto é muito difícil de acontecer. Isso realmente é evento cisne negro. Então, a dimensão visível, resumindo, é fácil, porque sem financiamento não tem um evento, então é fácil de conseguir dinheiro para a dimensão visível, mas não é fácil de conseguir dinheiro para a dimensão invisível. Então, você vê, a dimensão visível da Copa, está previsto aí para a Copa e Olimpíadas em torno de 75 bilhões de dólares para os dois eventos. Isso aí vai ocorrer, isso é fácil de conseguir, porque senão não há os dois eventos. O difícil é você financiar a dimensão invisível. Isso é uma coisa extremamente difícil. Normalmente a dimensão invisível está ligada a projetos inovadores, está ligada à inovação. Inovação está ligada a empreendedorismo. E aí você tem que ver empreendedorismo e inovação, foco no legado do invisível, que é muito difícil, que é o problema de você manter os projetos invisíveis com sustentabilidade. Isso é uma coisa extremamente difícil de ser conseguida. E foi aí que nós tivemos a ideia de criar um fundo de inovação, a FINEP, que é a agência de inovação do governo, está muito empenhada em que esse evento da Copa do Mundo, o Brasil não seja mostrado para o mundo como sendo um país de samba, de mulatas, etc. Ele quer mostrar o país para o mundo como sendo um país de inovação, um país realmente que tem tecnologia. Isso é uma das missões que a FINEP trouxe para ela. Eles criaram um projeto, que inclusive o Range está envolvido nesse projeto, chamado 14 Bis, onde é um projeto que eles querem que sejam desenvolvidos no Brasil tecnologias associadas a esses eventos, de modo que o Brasil possa encantar, emocionar e surpreender o mundo. Esses são os 3 adjetivos que eles usam, não é minha criação, isso é deles. E daí o nome 14 Bis, porque segundo os formuladores aí do projeto, quando Santos Dumont voou no 14 Bis, ele encantou, emocionou e surpreendeu o mundo. Então, daí o nome desse projeto. Esse nome, por acaso, ele foi dado pelo Silvio Meira, que é o Papa hoje da inovação aí no Brasil, que também estava conosco nesse projeto aí de internet. E dentro desse contexto, quando eu vi esse projeto 14 Bis, que eu fui apresentado para ele, fui convidado para dar uma palestra num dos eventos do projeto, eu olhei aquilo ali, eu disse para o pessoal da FINEP, pessoal, vocês não vão viabilizar esse projeto sem ter um braço de financiamento. Vocês não vão conseguir. E se isso aí é financiamento de empreendedorismo, se é financiamento de inovação, vocês precisam de um fundo. Vocês não vão conseguir financiar isso aí com dinheiro de Ministério A, Ministério B. Vocês têm que ter um fundo de investimento. Isso é um problema de investimento em empreendedorismo. Isso é uma indústria bastante conhecida, que é a indústria de Venture Capital. Isso é o que a Globo devia ter feito com a PDI lá atrás, há 20 anos. Então, é exatamente isso que tem que ser feito. A FINEP gostou da ideia, nós estruturamos o fundo, que é esse fundo que nós chamamos de BR Innovation. Então, a missão desse fundo é exatamente essa que está aí, investir em companhias inovadoras que atuam na cadeia de valor de grandes eventos, não necessariamente esportivos, obviamente tomando como foco das oportunidades de investimento os 2 grandes eventos que vão ocorrer no Brasil. Então, essa é a ideia. Se vocês olharem a FINEP, quem acompanha a FINEP naquelas verbas de subvenção deles, vocês devem ter visto que os últimos editais têm sido muito focados em Copa do Mundo. Então, aqui ele tem uma correlação grande com esse fundo. É um fundo que ele tem 4 plataformas de investimento, quer dizer, quais são os segmentos onde o fundo vai investir. Ele vai investir em tecnologia de informação e comunicação, óbvio. Ele vai investir em mídias inovadoras, esse mundo transmídia, novas mídias, redes sociais, etc. Ele vai investir em serviços de conhecimento, e aí para os serviços de conhecimento, você tem serviços de saúde que são importantíssimos para um evento desse. Você imagina um gringo vem aqui, vai no hospital, tira um raio-x e só recebe o raio-x depois de 2 dias, como acontece atualmente nos melhores hospitais do Rio, simplesmente porque você não tem um diagnóstico de raio-x por telemedicina. Coisa simplérrima hoje de fazer. São investimentos necessários em tecnologia para a área de saúde. Outra área de serviço de conhecimento, a parte logística urbana, que é importantíssimo nesses eventos, principalmente logística reversa. É o que o gringo chama de remains of the game. Ou seja, é desmontar o circo depois do jogo. Só que você não desmonta o circo jogando no lixo.
Você desmonta o circo gerando valor. Você desmonta o circo com sustentabilidade. Ou seja, você precisa de tecnologia para desmontar o circo. Se vocês olharem a história do PAN aqui, realmente impressionante. É uma coisa assim, como não desmontar o circo, é um manual. Para você ter uma ideia, por exemplo, os ciclistas, quando vêm para o Brasil, quando vão para essas competições, eles levam o chassi da bicicleta e levam em torno, eu aprendi isso, levam em torno de 10 rodas. Porque aquelas rodas eles trocam ao longo. Você corre uma corrida, na próxima corrida já é outra roda. Porque aquilo tem pequenos empenos que você não vai arriscar ir para uma corrida. Mas aquela roda é extremamente útil para treino. Então, se você pega o número de ciclistas que vieram aqui, faz uma conta parecida com o que o Hans fez aí, para ver o número de telespectadores, você vai ver o número de rodas que sobraram aqui dos Jogos Pan-Americanos, e são rodas caríssimas, porque não são rodas feitas de material especial. Essas rodas estão em depósito totalmente, não houve nenhuma logística de pegar essa roda, vender ou doar para ciclistas brasileiros, para atletas brasileiros ou até mesmo para a Federação de Ciclismo. E aí você vai ver a maneira de doar, tem toda uma burocracia que não pode, etc. Então, essa parte aí de serviço de conhecimento é extremamente importante, logística urbana, logística reversa, serviço de saúde, até educação, treinamento de pessoas, etc. E a parte de energia sustentável, vocês devem saber que a FIFA tem um programa que a Copa do Mundo, a partir de 2018, tem que ser uma Copa neutra em carbono. Então, toda a cadeia de valor da Copa tem que ser zero em emissão de carbono. Então, existe um interesse muito grande aí em tecnologias de energia sustentável em estádios, ligado à Copa do Mundo. Então, isso é o que eu tinha que falar para vocês. Eu queria terminar aí invocando de novo a Eco 92. Primeiro, pedir desculpa aí ao Luiz, que me convidou, aí eu deveria ter vindo para os vários eventos aí. Eu vim o primeiro, não pude vir ao segundo nem ao terceiro, estou vindo ao quarto evento aqui dos 21 anos de Vigaf, realmente por impossibilidade de agenda. Infelizmente, eu não tenho um controle assim, sobre onde é que eu devo estar cada dia, você tem toda uma agenda a cumprir. E eu estou caindo aqui exatamente nessa história aí do Maurice Strong. Maurice Strong, ele foi o canadense que veio para o Brasil com a missão de organizar a Eco 92, que é mais ou menos essa função que estão aí os jornais, dizem que o Henrique Meirelles vai ter nas Olimpíadas, a Autoridade Pública Olímpica, né, que tem essa briga aí do Sérgio Cabral com o prefeito e com o Meirelles e a Dilma envolvida. Então, o Maurice veio para cá com essa missão, e eu fiz uma reunião com ele um pouco antes da conferência, nós estávamos almoçando, e eu perguntei para ele como é que ele achava a experiência de estar no Brasil, trabalhando, etc. Ele disse, não, maravilhosa a experiência, eu conheci o país, mas a única coisa que eu achei estranha é que os brasileiros pensam que o tempo é uma variável independente. Ou seja, tem que acontecer um evento aqui e não tem nada relacionado com o tempo que aquele evento tem que acontecer. Isso é uma coisa independente, vamos trabalhar aqui. Então, isso mais ou menos aconteceu comigo aqui, quer dizer, eu sempre continuo achando que o tempo é uma variável independente, assumi compromissos aí com o Luiz e realmente o tempo não é variável independente, eu não consegui aí cumprir com a minha promessa aí para o Luiz. E aí a gente volta exatamente àquela história antiga, que tem várias maneiras. Eu lembro que So Many Things, So Little Time, quando eu estava aqui no IMPA, nós gostávamos de falar So Many Pixels, So Little Time. Ok? Muito obrigado.